palavra do Senhor que veio a mim para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês neste dia. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção e também compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, aqueles cujo Senhor levantou para este tempo, nesta geração, que vem pregando de fato a sã doutrina, aqueles que se incomodam com a pregação, com a ministração, que é fundamentado na sã doutrina, nunca vai ser aqueles cujo conhecem a verdade, cujo aqueles vêm vivendo, vêm praticando a vontade do Senhor e aquilo que o Senhor espera dele, mas ele vai incomodar aqueles cujo fizeram um curso alternativo que o Senhor não mandou fazer e de uma forma muito sucinta ele ele desviou da palavra pura e simples e passou a fazer coisas de si. Como eu fiz num vídeo recentemente, talvez por querer algo no seu nome, né, por querer algo ali autenticado, que foi a partir dele, né, que aquilo começou a se movimentar. E tudo isso é que o Senhor vem falando, irmãos. Tudo aquilo que nós estabelecemos no secreto com o Senhor é o Senhor que faz público da forma que o agrada fazê-lo, né? Individualmente a cada um. Não é nós que fazemos para tal, mas é o próprio Senhor que faz público de acordo com aquilo que ele estabeleceu em nós e assim se agradou de fazer na nossa vida e assim através da nossa vida. Tudo isso é o Senhor que faz. Nenhum dos homens citados na Bíblia fizeram para ter o seu nome autenticado, para ter o seu nome numa placa, para ter o seu nome num livro, mas ele simplesmente fez, obedecendo ao Senhor, a vontade do Senhor que foi estabelecida nele. E por ter feito, o Senhor fez público aquilo que ele colocou naquela pessoa, aquilo que ele fundamentou naquela pessoa. E aí o Senhor fez público. E é assim conosco, irmãos, é assim conosco. Então, presta muita atenção nisso. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 22 em específico, a palavra do Senhor descreve exatamente assim: abstendo-vos de toda a aparência do mal. Quando nós, irmãos, caminhamos nos abstendo de tudo aquilo que é mal, e aqui fala, né, de toda a aparência do mal. Porque a aparência é exatamente aquelas coisas que vêm sucintas, que ela não vem já de forma escandalosa, mas vem de forma sucinta, com a aparência de mal, mas se você olha e fala, não parece que é mal não, parece que é bom, fica naquela coisa duvidosa, né? Peraí, eu acho que não é mal não. Então, abstendo-vos de toda a aparência do mal, porque de aparência ela passa a ser o mal próprio. Então, quando nós nos abstemos de toda a aparência do mal, de tudo aquilo que é mal, irmãos, nós caminhamos libertos. Aleluia, nós caminhamos libertos. E essa é a nossa vida prática em arrependimento e em perdão. Não é aquilo que nós só professamos e só estamos falando, mas aquilo que de fato nós temos praticado segundo a vontade do Senhor. Então, irmãos, presta muita atenção que isso é tudo que o Senhor vem falando aqui, né? Se você, né, não vai entender tudo a partir desse vídeo, vejam os vídeos e as postagens anteriores para você entender o todo daquilo que o Senhor está falando. Então, tudo isso, irmãos, vem de uma forma sucinta, de uma forma muito sucinta. Quando a gente vai lá para João 7, tem alguns versículos que cita que Jesus ele estava lá no templo, na sinagoga, né? E ele estava ali ministrando a palavra. E os fariseus ficaram admirados, né, com a pregação, com a ministração de Jesus. Eles falam, mas quem é este homem que, né, fala com tanta sabedoria, mas que não tem estudado a palavra? O que os fariseus estavam falando? Quem é esse homem que... Eles estavam também falando por questão de aparência, porque Jesus, assim, comparado a eles eram, né, mais velhos do que Jesus na questão de idade. Jesus começou o seu ministério com 30. Então, comparado aos fariseus, ele era bem mais novo.
E eles falavam por isso. E por quê? Porque eles não viam Jesus atrás dos fariseus, que assim se diziam os líderes, mas eram os falsos líderes religiosos, porque eles não pregavam a sã doutrina. E eles falaram também nessa questão, né? Aí, ó, a gente não vê ele no meio dos fariseus, no meio da gente, aprendendo e ouvindo da gente. Então eles questionam Jesus a partir disso. Ué, mas quem é esse que sabe pregar tão bem, que conhece a palavra, mas não está no nosso meio? Não é um dos nossos. Olha isso, presta muita atenção nisso. Porque todo aquele, irmãos, que se incomoda com aqueles que vêm pregando a sã doutrina, porque tem praticado a vontade do Senhor e aquilo que o Senhor estabeleceu nele, e a partir dele, ele só vai incomodar aqueles cujos fizeram um curso alternativo, que o Senhor não mandou fazer, e saíram da palavra pura e simples. E aí ele sempre, aí como eu já fiz um vídeo citando sobre isso, a pessoa sempre vai procurar uma falta. Ué, mas ele aparenta ter menos idade do que nós, parece não saber tanto assim, não ser sábio e tá pregando desse jeito, falando desse jeito, né? Aí Jesus responde: a doutrina pelo qual eu falo, pelo qual eu prego, né? Não é minha, mas é daquele que me enviou. E aí, mais uns versículos adiante, Jesus fala: aquele que faz para a glória daquele que o enviou, neste será visto, será encontrado verdade e justiça. Nele não haverá, não será visto injustiça, mas será encontrado justiça e verdade. Então, irmãos, aqueles que pregam, aqueles que o Senhor tem levantado para este tempo, nesta geração, e tem seguido na vontade do Senhor e tem feito para a glória daquele que o enviou, à vista do Senhor, nesse não será encontrado injustiça, mas será visto justiça e verdade. E ele vai, sim, incomodar aqueles cujos fizeram um curso alternativo, daquilo que é puro e simples, que o Senhor estabeleceu em nós, mas que ele passou a fazer de si, passou a fazer da sua teologia e não da sã doutrina, ele vai se incomodar com aqueles que têm pregado a sã doutrina. E é muito importante que continuemos, irmãos, porque o Senhor já está rompendo, está fazendo muitas coisas. Eu fiz uma postagem recentemente, que uma das coisas que Jesus fez no seu ministério, enquanto vivia o seu ministério encarnado, foi romper, foi desconstruir tudo que é de aparência. E o Senhor continua falando sobre esse assunto. Então, aqueles que têm ouvido, ouçam aquilo que o Senhor está falando. E para você que fez este curso alternativo, que você volte enquanto ainda há tempo. Porque, irmãos, estamos aqui para viver a vontade do Senhor, para obedecê-lo, antes de obedecer aos homens e a tudo aquilo que é da terra, irmãos. Nós estamos aqui por um propósito, individualmente e juntos como por unidade. E nós precisamos ter claro a nossa missão, a nossa posição, para fazermos segundo a vontade do Senhor, para fazermos para a glória daquele que nos enviou, porque não tem nada a ver conosco, irmãos, não é para nós. É tudo sobre ele, por ele e para ele. Aleluia! Aqueles que têm ouvido, ouçam. Então, que você entenda e receba essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o Senhor tem falado. Ninguém poderá ousar dizer que o Senhor não fala, que o Senhor não tem direcionado e não tem mostrado qual que é a sua vontade, qual que é a direção para este tempo e para as coisas por vir. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.